Olá, boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, nosso momento fiscal dessa terça-feira. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem gerado muita polêmica aí desde dezembro, quando surgiu aí a Lei Complementar 188 de 2021, que o governo simplesmente lançou a lei, não lançou a regulamentação e não deixou os contadores festejarem no final de ano aí, né? Então hoje a gente vai tratar sobre o MEI caminhoneiro, tá? Já recebi várias dúvidas durante o dia aqui, a gente vai abordar esses assuntos. Quem tiver dúvida também pode estar mandando aqui no chat, que eu vou tentar acompanhar todo mundo aqui, tá? Só vamos aguardar um pouquinho o pessoal que tá entrando. Gente, vocês estão me ouvindo certinho, estão conseguindo me ver certinho? Só dá um feedback aqui pra mim. Tá, beleza. Gente, acredito que a maioria que já me conhece, mas deixa eu me apresentar, eu sou a professora Leila Pfister, eu sou contadora, consultora e professora na área fiscal. Tenho 15 anos de experiência na área, mas nos últimos 8 anos eu venho me dedicando mais exclusivamente aí ao ramo de transporte de cargas, que é uma área que eu vejo que é muito deficitária de conteúdos aí, de informações sobre esse assunto. Então, depois de muito penar atrás de informação sobre esse assunto, resolvi ajudar as pessoas com isso, tá? Então, sou também professora de 3 cursos, que é o Formação de Auxiliar Fiscal, o Setor Fiscal para Transportador de Cargas, que é voltado para as transportadoras mesmo, desde emissão de CTED, MDFE, apuração de impostos, envio das obrigações acessórias, então um curso bem completo também. E também do aulão, mais e-book Descomplicando o CTEC, que fala tudo aí sobre o processo de emissão de CTEC. Certo, gente? Então, a minha missão aqui é te ajudar a dominar as regras da área fiscal e de faturamento das transportadoras de cargas para vocês não passarem por tudo que eu passei lá no começo. Hoje a gente tem muito mais informação, tem a legislação um pouco mais atualizada, mas eu sei que essa área é bem complicada, tá? Mas, chega de apresentações. Deixa eu ver o que o pessoal tá mandando. Tá. Isso mesmo. Pode ativar, tá? Gente, inicialmente vamos começar aqui falando sobre o que é o MEI, né? O MEI é um microempreendedor individual, que ele é um optante pelo Simples Nacional, né? E até então ele tinha um faturamento anual de até R$81 mil apenas, então ele servia apenas para pequenos empresários mesmo, negócios menores, para tirar aquele pequeno empresário da informalidade e proporcionar para ele ter um CNPJ para facilitar operações comerciais para ele, e também para que ele tenha alguns benefícios previdenciários, como licença maternidade, auxílio-doença, enfim, para regularizar a situação fiscal do empresário também. Então, ele ajudava muito o empresário. Só que na questão das transportadoras, como o custo da transportadora é muito alto, o custo com combustível, com manutenção dos caminhões, geralmente quem está começando tem a questão do financiamento do caminhão também, que geralmente são parcelas altas. Então, R$81 mil acaba não sobrando nada para o empresário, né? Então, o MEI não era um regime assim que dava para o caminhoneiro se enquadrar, mas a gente teve mudanças aí com a Lei Complementar 188 de 2021, que aumentou esse limite de faturamento para o MEI para R$251.600. A gente já vai ver mais detalhes sobre isso nessa aula, tá? Então, o MEI ele tem uma tributação bem reduzida, a gente já vai ver o valor das guias, né? Uma tributação simplificada e reduzida, na verdade, através de pagamento de valores fixos mensais, e ele tem também a redução das obrigações acessórias, né? São poucas declarações que ele tem que enviar, a maioria ele está dispensado, os SPEDs, a DSTDA, DINE, GIE, enfim, a infinidade de declarações aí que a gente tem que entregar todo mês no setor fiscal. O MEI ele está dispensado, ele só tem que enviar a declaração anual lá do MEI e todo mês tirar a guia dele lá no portal. Então, bem tranquilo, a não ser que ele tenha funcionários, né? Daí tem a parte lá do setor pessoal. Só que, detalhe é que ele tem muitas regras de impedimento, né? Não é qualquer pessoa que queira abrir um MEI que pode, né? Jeff, obrigada. Não é qualquer pessoa que queira abrir um MEI que pode, né? Lá no artigo 100 da resolução CGSN 140 de 2018, a gente tem várias regrinhas que você tem que se enquadrar em todas essas regras, além de ter
é o novo limite de faturamento do MEI caminhoneiro, que é de 251.600 no ano anterior, e no ano calendário anterior e no ano calendário atual. Você também não pode ter filiais, não pode participar nem como administrador, nem como sócio de nenhuma outra empresa, tá? Então, se você é sócio de alguma outra empresa, mesmo que ela não tenha movimentação, se tá lá no quadro societário da empresa, você não pode abrir um MEI. O limite de faturamento, né, que é R$81 mil para as empresas em geral e 251.600 para o MEI caminhoneiro, e também não pode ter mais que um empregado, tá? O MEI pode ter apenas um empregado. A questão ali do limite de faturamento pode ser proporcional também, no caso ali de R$81 mil, seria 6.750 por mês, no caso de empresas em início de atividade. Abriu a empresa em março, teve 10 meses pela frente, você vai multiplicar os 6.750 por 10 meses para observar o limite de faturamento dele. Não vai ser, se ele abriu no decorrer do ano, ele não vai poder se usufruir de todo esse limite de faturamento. Então, não pode ter filiais. A regra geral é isso, são as principais regras, né? Deixa eu ver aqui. Área fiscal de empresa de pequeno porte. Faço sim, Carol. Vou anotar aqui. Com relação ao recolhimento dos impostos, que eu comentei que a gente tem uma redução na carga tributária e também uma simplificação, né? Se o transportador ele faz transportes municipais, ele tem que recolher o ISS para o município, que ele recolhe um valor fixo mensal de R$5. E se ele tem prestações de serviço de transporte intermunicipal e interestadual, que nesse caso é de incidência do ICMS, aí ele vai recolher R$1 de ICMS para o Estado, um valor fixo por mês. E ele recolhe ainda, as empresas em geral recolhem 5% a título de INSS sobre o valor do salário mínimo vigente. Então, conforme muda o salário mínimo, aumenta um pouquinho o valor da guia do bem, mas permanece em 5%. Com exceção do MEI caminhoneiro. O MEI caminhoneiro mudou essa situação, ele passa a ter o recolhimento de 12% sobre o valor do salário mínimo mensal a título de INSS. Os demais valores ficam a mesma coisa, R$1 de ICMS, R$5 de ISS. O que muda mesmo é o percentual do INSS. Para as empresas em geral, 5%, para o MEI caminhoneiro, 12%. Então, um transportador até antes do MEI caminhoneiro, ele recolheria 66,60 mais ou menos de imposto. Agora, com o aumento do MEI caminhoneiro, vai para 151,44, considerando ali o 12%, né? Se ele tem atividade de ICMS, sujeita ao ICMS e ao ISS, tá? Deixa eu ver aqui mais aqui. E agora, se aprofundando aqui mais na questão do MEI caminhoneiro, já tá valendo sim, tá? Na verdade, a guia, até uma dúvida que muitas pessoas estão mandando aqui todos os dias: Leila, a guia não atualizou ainda. Não, a guia só vai atualizar a partir de abril, tá, gente? Como a gente tem a publicação recente aí, tá tendo ainda regularização até 31 de março das opções do MEI caminhoneiro. A guia, a partir de abril, só que vai aumentar o valor. Janeiro, fevereiro e março mantém os 60 e poucos ali. Daí, a partir da guia de abril, vai subir para 150 e poucos ali, tá, gente? Mas já está valendo. A gente tem até 31 de março, depois de amanhã, para fazer a opção. A gente já vai entrar em detalhes mais sobre isso, tá? Então, o limite passou para 251.600, né? Só que quem pode aderir ao MEI caminhoneiro, além de no ano calendário anterior não ter ultrapassado esse limite de 251.600, nem no ano calendário anterior, nem no atual, nem descumprir nenhuma daquelas outras regras padrões ali do MEI que a gente viu, que só pode ter um empregado, que não pode ser sócio de outra empresa, que não pode ter filial. Enfim, além dessas regras todas, para aderir ao MEI caminhoneiro, você tem que exercer exclusivamente 4 tipos de atividade que estão listadas aqui na Resolução CGSN 165 de 2022, tá? Lá na tabela B, roda bem lá no finalzinho tem a tabela B com essas atividades, que são, deixa eu ler aqui para vocês: transportador autônomo de carga municipal, transporte municipal, né, sujeito ao ISS, nota de serviço. Transportador autônomo de cargas intermunicipal e interestadual e internacional, que seria o caso do CTE, né, sujeitos ao ICMS nesse caso.
Transportador autônomo de cargas de produtos perigosos. Detalhe aqui, gente. Até então, transportador de produtos perigosos nem poderia aderir ao MEI. E agora, com o MEI caminhoneiro, além de poder aderir, ele ainda teve todo esse benefício do aumento do limite de faturamento, né? Então, muito bom para essas empresas. O transportador autônomo de cargas de mudanças também pode aderir ao MEI caminhoneiro. Só que, gente, tem que ser transportador autônomo e tem que exercer exclusivamente essas 4 ou uma dessas 4 atividades, tá? Você pode ter uma dessas como atividade principal e as outras como secundária, ou pode ter uma só, enfim, mas não pode ter uma outra atividade junto. Ah, Leila, mas eu tenho comércio e transporte junto. Beleza? Se você quer deixar comércio e transporte junto, pode. Só que você vai ter que obedecer o limite de R$81 mil e não 251.600. Só pode se enquadrar nesse limite de 251.600 quem exerce exclusivamente essas 4 atividades aqui de transporte de cargas, tá, gente? Então tem os KNAIs certinho lá na lei, depois vocês dão uma olhadinha, ver se enquadram em todas essas possibilidades, tá? Detalhe, se você, o MEI, início de atividade, né, tem também o faturamento proporcional, que no caso do ano seria 251.600, mas no caso de empresas início de atividade, o limite é de 20.966,67 multiplicado pelo número de meses de início de atividade da empresa. Então, por exemplo, abre meu MEI em março. Independente do dia de março, considera março como mês cheio, tá? De março até dezembro fecha 10 meses. Então, você vai pegar o 20.966,67 e vai multiplicar por 10. Esse vai ser o seu limite de faturamento e não 251.600, tá? Então, é proporcional para empresas em início de atividade. E, deixa eu ver, a gente teve a publicação da lei em 31 de dezembro, né? Aumentando ali o limite de faturamento, mas a gente até então só teve a regulamentação aqui em fevereiro, né? Com a resolução CGSN 165 de 2022, em 25 de fevereiro, aliás. Então, desde dezembro, a gente ficou praticamente 2 meses aí, meio que sem informações, só sabia que ia aumentar esse limite de faturamento, mas não tinha uma regulamentação. E agora a gente tem toda a base legal lá certinho. No portal do gov.br também tem muita informação, gente. Lá você pode fazer a opção. E aí também tem as instruções, tudo certinho, passo a passo. Minha empresa é desse tipo, o que eu faço? Tem lá tudo bem certinho, tá, gente? Para vocês fazerem a opção. E, então, a resolução CGSN 165 de 2022, ela alterou a CGSN 140 de 2018, né? Alterou lá o anexo 11, que trata da lista de atividades permitidas pelo MEI. A gente teve essa inclusão ali. Então, deixa eu ver o que mais. Então, a gente tem que sempre verificar, além do faturamento, todos os impedimentos ao MEI, tá, gente? Tem vários impedimentos ali que a gente viu, além do KNAI, que tem que ser exclusivamente transporte de cargas. Leila, minha empresa tem atividade de transporte de cargas e comércio. Se você quer pegar o limite de 251.600, vai ter que entrar no portal gov.br, vai lá em empresas e negócios e depois em empreendedor, MEI caminhoneiro e ajusta lá as atividades da empresa, tira a atividade de comércio fora para você ter exclusivamente esse tipo de atividade, tá? Então, se você já é MEI, basta você ir lá no portal, alterar a sua atividade e deixar exclusivamente aquelas 4 ali, ou uma daquelas 4, né, até 31 de março, que é depois de amanhã. E se você é empresário individual, mas não é MEI, você vai fazer a opção pelo MEI, primeiramente, né, e vai deixar também apenas aquelas atividades ali permitidas ao MEI caminhoneiro e vai fazer a adesão ao MEI caminhoneiro até 31 de março, claro, além de obedecer todas as demais regras, se você se enquadra nas demais regras de opção ao MEI, normal ali, né? E MEI constituído em 2022, se você abriu sua empresa agora, você vai apenas constituir a empresa ali com as atividades corretas, né? E vai obedecer ali ao limite de faturamento proporcional. Certo? Então, o prazo para fazer adesão ao MEI caminhoneiro é até
31 de março. Estamos chegando ao fim desse prazo aí. Nos últimos dias tem tido bastante dúvidas aqui no direct sobre esse assunto. Deixa eu ver o que mais aqui. Por exemplo... A gente já falou ali, né, que a resolução CGSN 165 de 2022, ele ampliou a alíquota de INSS para fins de recolhimento da guia DAS, então passa a ser de 12% sobre o valor do salário mínimo a partir de abril apenas, janeiro, fevereiro e março mantém igual, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, resumidamente eu acho que é isso, tá, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, já tá valendo sim. Deixa eu ver aqui. Ô, Carol, a gente vai ter também o curso de formação de auxiliar fiscal que vai estar lançando, eu acredito que na semana que vem ou na outra, tá? Vai falar bastante sobre esse tipo de empresa, acredito que vai ser bem interessante pra ti. Tem o link aqui na minha bio, tá? O link da fila de espera. A gente tá atualizando ele. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Acho que não temos mais dúvida, né, pessoal? Então tá bom, gente. Então, é isso. Espero de coração que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha esclarecido as suas dúvidas, tá? Quem tiver alguma dúvida pode estar deixando aqui nos comentários, aqui abaixo da aula, se você tá no Instagram, no YouTube, tá? Eu vou estar respondendo. Essa live, ela vai ficar gravada aqui no YouTube e no Instagram apenas por alguns dias, depois eu vou tirar e vou deixar elas exclusivas lá para os meus alunos do curso Setor Fiscal para transportadores de cargas. Se você já é aluno, em breve vai estar lá disponível, vai poder assistir novamente, tá? Então, compartilhe essa live com quem possa se interessar por esse assunto, porque em breve ela vai sair lá, certo? E quem tem interesse no curso Setor Fiscal para transportadores de cargas, eu vou deixar aqui na minha bio, tá o link, tá? E se você tá vendo pelo YouTube, tá aqui abaixo da aula o link, certinho. Certo, gente? E é isso. Toda terça a gente tem live aqui no meu Instagram, às 20h30, sobre assuntos da área fiscal, aí, mais especificamente sobre a parte de transporte de cargas. E é isso, gente. Encerramos aqui mais um Momento Fiscal. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E é isso, gente. Deixa o seu like aí pra dar uma força aqui pro Instagram, tá bom? É isso aí. Tchau, tchau.